Olá, queridos pastores, líderes, familiares também e pessoas ligadas ao círculo de votantes e daqueles que amam esta cidade, Belo Horizonte, amam Minas Gerais e amam o Brasil. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida, que é o João Vitor Xavier. Quem não escuta esse moço aí na Itatiaia e também como homem que ajuda aí nas leis e este estado tão importante para nós. Então você vai conhecer um pouquinho dele, que é um daqueles que tem sonhado e deseja ser um prefeito de Belo Horizonte. E hoje ele é um pré-candidato e ele vai passar um pouquinho da sua vida, da sua vontade em estar como prefeito de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, queria agradecer muito essa oportunidade a toda a comunidade cristã de Belo Horizonte, todos aqueles que nos assistem também em outras cidades, já que Belo Horizonte é tão importante, a nossa capital é importante para todos nós. Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, a maior parte da minha vida vivida aqui. Aqui eu tive a minha oportunidade profissional na Rádio Itatiaia, aqui eu tive a oportunidade de estudar, de me formar, de me fazer um bom profissional. E eu busco retribuir, como homem público, tudo que Belo Horizonte já nos deu. Eu sou um apaixonado pela nossa cidade, é impossível não amar Belo Horizonte, é impossível qualquer pessoa que vem aqui não se encantar com a nossa cidade. E nós que vivemos aqui temos a responsabilidade de cuidar muito bem da nossa cidade. Belo Horizonte é uma cidade que tem grandes belezas, que tem grandes virtudes, que tem grandes potenciais, mas que também tem grandes desafios. E eu me preparei ao longo dos anos para viver esse desafio de governar Belo Horizonte. Fazer de Belo Horizonte uma cidade mais moderna, fazer de Belo Horizonte uma cidade mais dinâmica, fazer com que a nossa cidade seja uma cidade incluída no mundo do futuro, onde nossos filhos possam ter a oportunidade de uma educação voltada para o futuro, onde a nossa saúde possa ser construída com o padrão daquilo que a gente vê bem feito em muitos lugares do mundo, onde a gente possa, principalmente depois desse desafio da pandemia, construir uma cidade que nos devolva a oportunidade do emprego e do trabalho. Eu gosto muito de uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan, que sempre dizia que o melhor programa social que existe é o emprego. E eu serei um prefeito obcecado em devolver aos belo-horizontinos a oportunidade de trabalho. Tanto para aqueles que empreendem, e muitos perderam tudo ao longo dos últimos meses. Eu conheço dezenas de pais de família, de mães de família, que perderam uma vida de trabalho nessa pandemia. E muitos perderam o seu emprego, que é aquilo que nos dá mais dignidade como homens, como mulheres, a oportunidade de trabalhar e de levar o sustento para casa. Quando nós percebemos o que aconteceu, a gravidade do que se abateu sobre Belo Horizonte, esse tem que ser um desafio constante. Qualquer prefeito que vença essa próxima eleição, e eu espero que eu tenha essa oportunidade e essa responsabilidade por parte do povo de Belo Horizonte, terá que acordar e dormir pensando nisso, em como gerar oportunidade de trabalho, oportunidade de empreendedorismo, de gerar uma chance de prosperar na vida para tantos belo-horizontinos que perderam tudo. Eu me sinto muito preparado por tudo que eu aprendi desde a minha casa, o meu berço, a minha família, tudo que eu aprendi na universidade, nos cursos que eu fiz, pelo mundo afora. Eu tive a oportunidade de conhecer o mundo pela Rádio Itatiaia e vi e aprendi muita coisa que eu posso trazer para a minha cidade, e, em especial, tudo que eu aprendi com o povo de Belo Horizonte, como vereador e como deputado, para construir a Belo Horizonte do futuro, gerando emprego, gerando renda, trazendo muito do que tem de desenvolvido no mundo para melhorar a nossa cidade. Belo Horizonte tem tudo para ser novamente uma cidade florescente, uma cidade com oportunidades, uma cidade que gere chances para quem quer progredir. Eu defendo muito a requalificação do hipercentro de Belo Horizonte.
O centro pertence a todos nós. Quem mora em Venda Nova, quem mora no Barreiro, quem mora na zona leste de Belo Horizonte, quem mora no extremo centro-sul, divisa com Nova Lima, todos precisamos do centro. E se a gente percebe o que acontece no mundo, todas as grandes cidades do mundo, qual é o lugar mais valorizado? É o centro da cidade. Quando você vai a Nova York, quem está no entorno do parque, do Central Park, é o lugar mais valorizado. Quando você vai a Londres, quando você vai a Paris, todas as grandes cidades do mundo têm no seu centro o seu lugar mais valioso. E Belo Horizonte, infelizmente, esqueceu o seu hipercentro nos últimos anos. Eu quero requalificar o nosso hipercentro. E quando a gente fala em requalificar o hipercentro de Belo Horizonte, a gente fala de todas as outras atividades, porque a gente fala da recuperação da indústria da construção civil, que gera tantos empregos e que gera tantos impostos. A gente fala de transporte público, que precisa ser melhorado na nossa cidade. Quando a gente fala no hipercentro, a gente fala de educação, porque a gente pode construir e deve construir desde um mês para as trabalhadoras e trabalhadores que trabalham no centro poderem colocar os seus filhos, na devolução das UMEIs que deem aos filhos e às filhas dos nossos trabalhadores o tempo integral, porque foi tirado, infelizmente, por esse último governo. A gente fala de saúde, porque é no hipercentro que estão todos os nossos grandes hospitais que cuidam da saúde de Belo Horizonte, dos belo-horizontinos e dos mineiros que vêm de tantas outras cidades para se tratar aqui. A gente fala da recuperação da hotelaria, que perdeu tanto. A gente fala da recuperação dos bares e restaurantes que geram tantos empregos para a nossa cidade. A gente fala da recuperação da nossa cultura. Então, pensar em recuperar o hipercentro é recuperar a nossa cidade, é reconstruir a identidade de Belo Horizonte. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Os senhores e as senhoras que estão me ouvindo, me assistindo, nós estamos falando com pastores. Essa é a vocação da vida de cada um dos senhores. E a partir do momento que os senhores e as senhoras descobriram essa vocação, construíram uma trajetória de vida. As cidades também precisam de vocação. Nós precisamos reencontrar a vocação de Belo Horizonte. E a nossa vocação passa pela tecnologia, pela gastronomia, pela nossa cultura, pela retomada da construção civil em Belo Horizonte, pela oportunidade de trabalho para as pessoas. Então, se fosse para sintetizar, nós precisamos reencontrar a identidade de Belo Horizonte, porque é através da nossa identidade que nós vamos desenvolver nossa economia e que vamos cuidar muito disso que eu tenho falado o tempo todo, que é da geração de trabalho, renda e de oportunidade aos belo-horizontinos. É um relacionamento extraordinário, principalmente porque ele é um relacionamento que vem do coração e que vem do profundo aprendizado que eu tenho com os meus irmãos e irmãs evangélicas da palavra de Deus. E isso tem transformado a minha vida, isso tem mudado a minha vida. Ao longo dos anos, desde que eu passei a ter a oportunidade de conhecer mais de perto a palavra de Deus e de estudar a palavra de Deus, de ouvir pregações, de frequentar igrejas, de aprender com pastores qualificadíssimos, né? E aqui gostaria de citar alguns que têm me doutrinado ao longo da minha vida. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o pastor Jorge Linhares, porque eu tenho uma enorme admiração, o pastor Paulo Mazzoni, tem enorme respeito também pelo seu trabalho, e alguns nomes nacionais como Hernanes Dias Lopes, como Augustus Nicodemos, como Ebenezer Bittencourt, que são pessoas que têm me permitido conhecer de maneira mais profunda a palavra de Cristo, a palavra de Deus, de conhecer a palavra, de conhecer as Escrituras e de me fazer uma nova pessoa dentro do que eu tenho aprendido a cada dia na palavra de Deus, né? E é impossível a gente conhecer a palavra de Deus e não se apaixonar, e é impossível também a gente conhecer a palavra de Deus e não se transformar, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente é transformado pela graça de Deus na nossa vida. É a força transformadora da graça de Deus. E foi muito importante ter tido essa oportunidade de transformação na minha vida e não ter tido, estar tendo essa oportunidade, porque é uma oportunidade diária a cada estudo que a gente faz, a cada culto, a cada pregação, a cada chance que a gente tem. Eu digo sempre, né, para todas as pessoas com as quais eu convivo,
dos valores que a gente encontra dentro das igrejas evangélicas, né? Dos valores de família, dos valores de convívio social, dos valores de perseverança, de fé, de disciplina, de amor ao próximo. E eu espero contar como prefeito de Belo Horizonte com a oportunidade da mão estendida das milhares de igrejas que nós temos na nossa cidade, porque elas são importantes para a construção de uma sociedade melhor e, infelizmente, só não fazem mais pelo povo de Belo Horizonte por uma falta de envolvimento do próprio serviço público de Belo Horizonte. Nós precisamos de uma prefeitura de Belo Horizonte que envolva mais as igrejas evangélicas. Quer um exemplo? Nós não resolveremos um grande problema que nós temos em Belo Horizonte, que é o problema dos moradores em situação de rua, que já passam de 10 mil e que mais do que dobraram nos últimos 4 anos, se não for pela palavra de Deus, pelo acolhimento que vem através das igrejas. Nós precisamos da igreja para estender a mão para essas pessoas, porque a pessoa que vai parar na rua na situação infelizmente degradante que a gente vê muitos irmãos e muitas irmãs, infelizmente são pessoas que perderam o seu rumo. E elas só sairão dessa situação se elas tiverem um acolhimento espiritual. Você pode dar qualquer tipo de remédio, de tratamento psiquiátrico, psicanalítico, hospitalar. Se aquela pessoa não tiver a palavra de Deus e a mão estendida por um servo de Deus, ela não sairá daquela situação. Então eu espero ser um prefeito de Belo Horizonte que conte com as orações, com a mão estendida e com o trabalho em parceria com as igrejas para recuperar a nossa cidade e para dar um rumo cristão, claro, respeitando, sabendo que o Estado é laico, mas as pessoas não são. Então nós temos que dar às pessoas o acolhimento cristão que muitos esperam e precisam ter. Eu quero agradecer profundamente essa oportunidade de conversar com tantos irmãos e irmãs cristãos de Belo Horizonte e de todo o estado. Eu tenho certeza que esse vídeo vai estar além das fronteiras de Belo Horizonte. Dizer que eu me preparei muito para esse momento e que às vezes a gente não entende os desígnios de Deus na nossa vida. E eu orei muito para que Deus pudesse me apresentar o caminho que eu deveria seguir nesse processo. E eu percebi de maneira muito clara que eu tenho essa missão de discutir a nossa cidade, de discutir Belo Horizonte, de discutir os problemas e colaborar com a nossa cidade. Primeiro como candidato, discutindo os problemas e as soluções para Belo Horizonte. E espero que Deus possa abençoar que também, como prefeito da nossa cidade, para, ao lado de tanta gente boa, como você que está nos assistindo, construir a cidade que a gente acredita, com os valores que nós acreditamos, valorizando as famílias, valorizando o trabalho, valorizando as oportunidades e construindo a Belo Horizonte que a gente quer para o futuro. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos e gostaria de contar em especial com as orações de todos para que a gente possa fazer um bom trabalho, primeiro como pré-candidato, na hora adequada como candidato a prefeito e, se Deus assim quiser, como prefeito também na nossa capital. Muito obrigado pela oportunidade.